Galera, saiu um novo filme de Five Nights at Freddy's e nesse vídeo aqui eu tô pra trazer pra vocês tudo que vai acontecer na franquia daqui pra frente. Bora lá! Bom pessoas, há exatamente 2 anos atrás eu fiz um vídeo que viralizou aqui no canal que eu falei um pouquinho sobre o primeiro filme do Five Nights at Freddy's, as possíveis teorias, mas a pedido aqui do nosso maninho Animando7877, ele pediu: fala meu amigo, faz um vídeo do segundo filme, quero muito ver o seu comentário. Então eu acabei de assistir o filme e quero compartilhar pra vocês a minha experiência e o que eu acho que vai ser o futuro da franquia. Basicamente a história do primeiro filme apresentou pra gente a história do Mike, da Abby e da Vanessa, né? Nesse segundo filme nós temos a interação, né, e a inserção da Puppet, né, a marionete que controla os animatrônicos à distância. E basicamente a história do filme, ela se passa em 1982, aonde acontece o primeiro acidente, né? Acidente entre aspas, né? O William Afton vai lá, faz as suas primeiras vítimas ali, e a Charlotte, né, que depois ela possui o animatronic da marionete, né, a alma dela fica na pizzaria. Basicamente, a Charlotte está controlando tudo isso porque ela quer vingança. Recapitulando e fazendo uma pequena linha do tempo, nós temos a pizzaria de Five Nights at Freddy's 2, é a primeira pizzaria contada até então na história. Depois nós temos a pizzaria do primeiro filme, tá? Então essa basicamente seria a sequência. E aí eu quero resumir com vocês de uma forma muito rápida a história do primeiro filme com o segundo, qual a ligação e tudo mais. Então nós temos o William Afton que faz as suas atrocidades com as crianças. No primeiro filme ele usa a roupa, né, da Spring Lock, a roupa de molas. Acaba tendo um acidente ali, né, que acaba morrendo ali no primeiro filme. E segue a história sem William Afton. Nesse segundo filme nós temos a Puppet, né, que está sendo controlado pela Charlotte, uma vítima do William Afton, e ela busca vingança, né? Então basicamente fecha, guarda essa informação aí. Durante o filme também é apresentado pra gente o Michael Afton, que é o filho do William Afton, também irmão da Vanessa. O Michael Afton, depois que o pai dele morreu, ele quer continuar seguindo o legado do pai, então ele continua fazendo as atrocidades, tentando eliminar o máximo de pessoas e crianças possíveis. Fecha aí nessa parte da história também. Mas o que aconteceu com o Mike, né, o Mike Smith, a Abby e a Vanessa? O Mike e a Abby, nós não temos a certeza do que vai acontecer com eles daqui pra frente na história, porque o filme não deixa isso muito bem subentendido. Mike, ele quer se afastar da Vanessa, porque a Vanessa sabia das atrocidades que o William Afton fazia e que também o irmão dela, né, ele é malvado do mesmo jeito, ele quer seguir o mesmo caminho do pai dele. E se vocês lembram bem, no primeiro filme, o William Afton, né, ele acaba, né, ele mata o irmão do Mike Smith. Então, né, tem toda essa ligação na história. E se vocês lembrarem bem, no final do segundo filme, a Vanessa, ela fica possuída pelo espírito da Puppet. A Vanessa, ela está do mal. Por que ela é malvada? Não, porque a Puppet está controlando ela. Já que a Charlotte não conseguiu a sua vingança, né, com os responsáveis das crianças da época que ela sofreu acidente, porque se você não lembra da história do filme, a Charlotte está lá na pizzaria, na primeira pizzaria, ela vê o que o William Afton está fazendo com as crianças, tenta avisar os pais que estão naquele dia na pizzaria, os pais ignoram ela totalmente até que o William Afton acaba com a vida dela e, né, como ninguém fez nada, ela acaba morrendo nos braços da Puppet e o seu espírito fica lá na pizzaria. Fecha essa parte da história. Seguindo isso, a Vanessa, ela está do mal e ela vai querer com certeza uma vingança contra o Mike e a Abby, e essa história vai se arrastar pela frente. Já o Michael, ele foge, né, em determinada parte do filme ali ele acaba fugindo, depois de comandar para os animatronics, né, destruir o Mike, a Abby, enfim. E tem a continuação de um terceiro filme que está confirmado, porque a gente vê nos pós-créditos, que acontece o seguinte. No primeiro filme, se vocês lembrarem, a tia do Mike
ela viu que os animatronics, eles estão possuídos, estão lá com coisa ruim. E aí ela vai espalhar isso para a cidade. A cidade onde eles moram, as pessoas que estão lá, elas voltam a ter o interesse em saber mais da pizzaria do Freddy Fazbear. Então as pessoas lançam um festival em comemoração a essa pizzaria e esses boatos, né, dessa história de terror. Então a cidade decide fazer um festival para comemorar essa lenda. Só que o que eles não sabem eles tentam recriar esse boato, né, do que aconteceu, essas histórias macabras da pizzaria, e eles pegam coisas que eram da própria pizzaria, então animatronics velhos, pelúcias que ficaram lá abandonados na pizzaria para fazer o festival. Nisso eles pegam o animatronic do William Afton, só que a alma do Afton ainda está lá. E aí a gente vai ter a continuação do Five Nights at Freddy's 3 no próximo filme. Então, o resumo de tudo isso temos a Charlotte, que agora está controlando a Vanessa, o Michael Afton, que está fugido, né, de tudo isso, e o Mike e a Abby, que estão tentando se esconder e fugir da Vanessa. Seguindo nessas histórias, gente, a gente teve, mostraram pra gente, né, o animatronic da Baby, que vem em um Five Nights at Freddy's lá da frente. Temos a continuação de toda essa história que passa por cada um dos jogos, mas o que parece os filmes. Eles estão começando a se ligar com a história oficial do jogo. Embora aconteça, né, vários jogos, a história é muito grande, tem muitos detalhes, só que daqui pra frente a história é outra. Então eles estão fazendo essa ligação para tentar encaixar a história. E é bem capaz que depois do terceiro filme, se vier a confirmação de um quarto filme, nós descobriremos mais um filho do William Afton, porque acho que são 3 filhos que ele tem na história do jogo, né? E também a história das outras 2 famílias que faz parte de Five Nights at Freddy's. E quais são essas famílias? A primeira, a do William Afton e seus 3 filhos. A segunda família é do Henry. Quem lembra desse sócio, né? Que ele fazia e abria pizzaria, né? O William Afton é dono da Freddy Fazbear e ele tem o seu sócio que faz animatronic junto com ele. E temos uma terceira família que apareceu num dos últimos jogos da franquia, que foi o Secret of the Mimic, que é a família Monhai. Essas 3 famílias trabalham juntos. E eu acredito de verdade que toda a história dos filmes vão se ligar em cima dessas 3 famílias. Então a gente vai ver primeiro a família do William Afton, depois vai vir a família do Henry e depois a família dos Monhais. E pra terminar, gente, o filme foi muito bom, né? Eu achei esse mais assustador que o segundo, teve momentos ali pra dar um sustinho na gente, um suspense grande. Achei muito legal a experiência, né? Realmente agora eles focaram na parte do terror e da história também, eu acho que tá mais completa, né? Pra quem não conhece a história dos jogos, eu acho que ainda é um pouco confuso. Eles estão tentando amarrar isso porque o universo de Five Nights at Freddy's é muito grande. Tem livros, tem jogos, mistérios, teorias, easter eggs. Você precisa comprar um monte de coisa, ler um monte de livro, um monte de vídeo para tentar entender toda a história. E os filmes estão amarrando isso para ficar mais fácil de entender. Para aqueles que são fãs dos jogos, é maravilhoso você assistir esses filmes e ver ali a recriação dos cenários, né, como tá sendo trabalhados os animatronics, o nível de detalhe, né? Mas basicamente eu acho que é isso que a gente vai esperar agora dos próximos filmes, essas ligações que eu falei para vocês. As outras 2 famílias, né? E é bem capaz que a gente tenha aí mais uma sequência de filmes até que toda a saga de Five Nights at Freddy's esteja descoberta. E acredito eu que uma hora a gente chega no fim desse ciclo de Five Nights at Freddy's, né? Porque tudo um dia acaba e eu acredito que os filmes não vêm pra acabar em si com os jogos, mas pra contar a história da forma certa, porque é muito jogo, muita confusão. Toda vez alguém vai assistir alguma coisa e acaba virando grandes documentários de Five Nights at Freddy's com muitas informações
que os filmes estão simplificando agora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se inscrevam no canal, porque aqui nos TIC nós falamos sobre história de games e teorias. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos em um próximo vídeo aqui do canal.